Olá pessoal, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo em mais um podcast aqui do nosso Pod Cristão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita aí para se inscrever, para você não perder os nossos próximos vídeos e sempre ser notificado que a gente já começou um vídeo. Já aproveita também, já curte, compartilha aí o nosso vídeo de hoje, que ele está muito bom, a recapitulação da lição de hoje. Se você por um acaso não tem a lição dos jovens, procura uma igreja adventista aí próximo de você, converse com os líderes ali da igreja, que eles vão estar te orientando da melhor forma para você também adquirir a lição dos jovens. Nosso trimestre a gente está abordando a lição Metanoia, que envolve ali basicamente tudo relacionado à mente, a como que a gente pode lidar de uma forma melhor nos nossos dias de hoje. E a lição de hoje é a lição 11. Então, se você já tem a sua lição, pega lá a sua lição também e pega a sua Bíblia e abre lá em 1 Tessalonicenses 4, e daqui a pouquinho a gente já vai falar da lição. Mas antes quero aqui apresentar meu co-host de hoje, parceiro aqui, o Jonas. Ele é diretor dos jovens da Igreja Bom Jesus, diretor da sonoplastia também da igreja, e ele está sempre bem ativo aqui na igreja, ajudando sempre em alguns outros departamentos que sempre pedem ajuda para ele. E ele também é especialista em corrida, então você que busca aí uma qualidade de vida um pouquinho melhor, pode estar entrando em contato com o Jonas, que ele é personal trainer, e ele pode também te passar algumas orientações sobre musculação, fazer ali academia ou alguma outra atividade que você se encaixa e se adequa melhor. Esse é o Jonas. Vamos lá então, vou apresentar aqui o meu co-host, o Wellington. Nós estamos aqui mais uma vez com a presença dele, né? O menino é viajante, né? Então nem sempre a gente consegue encontrar ele na cidade aqui, e às vezes viaja, volta só depois de 7 dias, não tá tanto assim, né? Mas tá aí. Ele faz parte do Dr. Paulo Prata, da Igreja Adventista de lá. Ele está envolvido ali na parte da sonoplastia. Saiu da diretoria, mas a diretoria não saiu dele. Ele continua ali participando, resolvendo os BO. Então, todo BO que tem da sonoplastia, chama o Wellington que ele resolve. Ele também está envolvido ali com jovens. Está envolvido também no Desbravador. Voltou para o Desbravador, pelo que eu fiquei sabendo aí. Vi uns vídeos dele aparecendo no Desbravador. Gosta bastante do Desbravador também. Conhece bastante. Nós temos 2 pessoas aqui que estão no Desbravador, né? Só que uma aqui é a chefe, viu? Mais casca grossa. É a chefe, viu? Vou falar aqui sobre a nossa convidada que veio mais uma vez, aceitou o nosso convite mais uma vez. É a nossa líder jovem, Carol, e também diretora do Desbravador. Respeita, mulher. Diretora também dos Desbravadores daqui, do Águia do Vale. Então, se você quiser saber sobre Desbravador, pode perguntar para um dos 2 aqui. São entendidos muito. São master já avançado, não tiraram ainda, mas estão conhecedores aí dos Desbravadores. Então, se você também tem de 10 a 15 anos, queira participar dos Desbravadores, entre em contato com eles, que eles estão aceitando pessoas, tá? Para poder ajudar você a conhecer um pouco mais sobre Deus, a você fazer várias especialidades de várias áreas, muito interessante, que você pode estar conhecendo e pode futuramente se tornar aí uma profissão para você. E a Carol também está envolvida também no Ministério Jovem, faz parte da minha equipe aí do Ministério Jovem. Ela que manda, eu respeito. Mas a gente teve o privilégio de se tornar líder jovem aí, né? Onde a gente tem uma responsabilidade de auxiliar os jovens ao caminho a Cristo. E não é uma tarefa fácil, mas estamos aí empenhados para poder fazer a melhor possível para Deus. E ela também, acho que eu falei tudo, né? Isso aí. Mas tá bom, a Carol vai dar um oi pra vocês aí. Ela pediu pra mim não falar umas coisas aqui. Oi, gente, prazer mais uma vez estar aqui. Agradecer mais uma vez o convite. Estamos aí pra ajudar no que precisar. Isso aí. Já
para a gente já começar logo aqui a nossa lição, quero pedir para a Carol fazer a nossa oração inicial. Oremos. Pai amado, Deus eterno, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos porque temos o privilégio de estar aqui para aprender mais de ti, mais da sua palavra. Que o Espírito Santo possa conduzir o espírito da lição conosco aqui e também com quem está nos acompanhando de casa. Pedimos não por mérito, mas pedimos em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bom, se você ainda não pegou sua lição, esse é o momento. Pega lá a sua lição, abre a lição 11, que a gente vai já iniciar aqui a nossa lição. Hoje a gente tem a nossa tirinha aí, como de praxe. O título é Cura no Sofrimento. Que a gente está vendo um dos dois rapazes ali triste, né? E o outro dando um consolo, um apoio ali, um suporte para ele. Mas os dois estão no silêncio. Mais ao longo aqui da lição vocês vão entender o porquê disso. Mas eu achei bastante interessante a tirinha aqui, que ela exemplifica realmente o que a gente vai estudar aqui, né? Então achei bastante interessante essa tirinha, que ela é o exemplo do que a gente vai falar aqui da lição. Se a gente tiver algum comentário a fazer aqui da tirinha, pode ficar à vontade. Ele falou e olhou pra mim, né? Sentiu uma indireta aqui. Acho que também tem muito a ver. O texto de Tessalônica também mostra muito sobre o que a tirinha vai falar, né? Que ela fala pra gente ter cuidado com a preocupação dos irmãos, né? Pra gente estar ali com eles na hora do sofrimento. Então, basicamente é isso, né? É um pequeno spoiler do que a lição vai falar, né? Sei. Então já vamos aqui para o nosso domingo. Vamos lá, então. Eu acredito que domingo a maioria das pessoas já passou por alguma situação dessa. Aqui fala assim, coração despedaçado. Acredito que todo mundo já, se ainda não passou, possivelmente você pode passar por essa situação. Qual que é o coração despedaçado? Aqui conta uma história de um pastor que ele perdeu a mãe dele com 56 anos e ele se sentiu ali acabado, né? O coração despedaçado, muita tristeza, porque perdeu uma mãe que ele tinha um convívio muito grande com ela intimamente ali. Então nós sabemos que é sofrido, né? Quando a gente tem um ente muito querido, que a gente tem proximidade aí, que a gente convive há muito tempo, a gente ama muito essa pessoa, e você a perde por questão de falecimento, a gente fica muito triste. E ali a fé dele foi atingida, né? Porque a gente começa a ficar muito deprimido e a gente começa a querer entender, né? O porquê que Deus deixou que morresse um ente querido nosso. E aqui ele fala, né? E o que nós vamos entender sobre a lição também, que o que piorou foi os comentários, né? Os comentários de tentar encorajamento, né? Dar um encorajamento, que falaram assim, né? Você a verá novamente. Deus é tão bom por permitir que ela partisse tão rápido e sem dor. Tudo ficará bem com o tempo. Mesmo que aquelas palavras dos amigos sejam de encorajamento para poder auxiliar, para poder ajudar, naquele momento ele não queria aceitar aquelas palavras porque ele estava muito triste por ter acontecido isso. E aí vem umas perguntas, né? Eu queria vê-la agora, né? Porque ele queria estar com ela. E ele perguntou assim, Deus foi bom por permitir que ela morresse rapidamente, mas por que ela teve que morrer? E tudo ficará bem com o tempo? Que tipo de conforto é esse? Pensei, é muito fácil para você dizer isso. Então, ele estava expressando ali o comentário que os amigos fez, né? Porque às vezes a pessoa não passou por isso, né? E não sabe como é difícil quando você tem essa perca, né? De um familiar. E ali a intenção, por mais que seja para auxiliar e para ajudar a pessoa que está passando por aquela situação, o ideal é que você fique em silêncio. Às vezes o silêncio já vai fazer uma grande diferença. Por quê? Porque às vezes só de você estar ali presente e não dizer nada pode ser a melhor ajuda e o melhor apoio para aquele momento. E durante essa semana
nós vamos entender um pouco mais sobre essas questões, aonde às vezes é necessário a gente ficar em silêncio, só que também nós temos que sempre ter alguém para nos auxiliar, para estar ajudando ali nesses momentos. Uma coisa que eu grifei aqui da lição que eu também achei interessante, junto com essa fala do Jonas, que é de ficar em silêncio, é que por mais que às vezes a gente não consiga ficar em silêncio, a gente sempre quer tentar falar alguma coisa, só que nunca vai confortar 100% a pessoa. Porque a dor que a pessoa está passando, sentindo, não é a dor que a gente está sentindo. Às vezes por ser pessoas diferentes, às vezes por não ter experimentado essa sensação. Então realmente a gente vai ver, né, a lição, ela já aqui na parte do domingo ela já colocou isso, que o ficar em silêncio às vezes pode dar mais paz e uma sensação de apoio para a pessoa do que a gente tentar confortar com algumas palavras que não vão ser realmente reconfortantes para a pessoa. Então eu achei essa parte que eu grifei da lição interessante. Carol, tem alguma coisa pra falar de domingo? Não, eu tô olhando a sua lição daqui, aparentemente a gente grifou a mesma parte. É a questão da dor nunca ser igual para todo mundo, né? Às vezes a gente pode passar pela mesma coisa, mas não necessariamente a gente vai sentir da mesma forma, né? Então era isso mesmo. Então, vamos partir aqui para o nosso segunda-feira. A nossa segunda-feira aqui será com todos nós, né? Mas eu coloquei aqui, vamos iniciar aqui, tristeza em meio à esperança. E ali em Tessalônica, não, em 1 Tessalonicense, que Paulo descreveu ali a carta dele, primeira carta de Paulo de Tessalonicense, ele estava descrevendo sobre uma igreja lá que estava sofrendo, né, com mortes de alguns membros, de alguns dos seus membros. E a descrição de 1 Tessalonicenses 4, e o capítulo inteiro, estava descrevendo sobre essa questão que Paulo estava tentando confortar aquelas pessoas, dando alicerce de fé e ao mesmo tempo transmitindo uma esperança, né, que seria do retorno, que é o retorno de Cristo para esse mundo, para poder nos ajudar e nos auxiliar. E em 1 Tessalonicenses 4:13 diz assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Aqui é uma citação que nós carregamos no nosso coração, por mais que a gente tenha o sentimento de perda, nós temos uma esperança. Qual que é essa esperança? Sobre a volta de Jesus e a gente conseguir ver os nossos entes queridos, que hoje eles dormem, né, por questão de morrer por alguma situação, por doença ou por alguma outra coisa. E a gente acaba não tendo, sim, uma tristeza como uma outra pessoa que não tem essa esperança. E a gente consegue ainda ser confortado por Cristo, por ter essa esperança. Porque se a gente não tivesse, obviamente, nós estaríamos cada vez mais tristes aí, e possivelmente a gente não conseguiria sair dessa tristeza. Vocês querem falar? E com isso que o João está falando, não é mesmo que a gente tenha essa esperança na volta de Cristo, não significa que a gente não vá sentir a dor da falta da pessoa. Aqui o próprio Paulo, ele cita isso, Salomão já citou isso, é um processo que você vai ter que passar, uma aceitação que a cada dia você ali vai ter que trabalhar. Não vai ser de uma hora uma pessoa que está ali dia a dia com você, que você ama a pessoa, ama estar junto com a pessoa e de repente isso é interrompido por conta da morte. Não, então já se cria uma rotina. Você tá com a pessoa, você conversar com a pessoa, você vê-la todo dia e de um dia para o outro você não passar a vê-la, você não vai deixar de ser humano, mesmo que você creia na volta de Cristo, que você não vai sentir isso. Faz parte, infelizmente, do processo da morte. E isso é até importante para você mesmo.
você lidar dessa forma, que isso vai te ajudar a longo prazo. Aqui a lição ela cita de que a gente não tem que pensar nesses momentos. A gente não deve pensar no futuro. Eu vou estar bem, eu vou melhorar, isso e aquilo. Isso é no futuro. Mas você tem que pensar um dia de cada vez. No agora. Você tem que pensar como você vai estar amanhã, como você vai estar hoje. Você tem que trabalhar de uma forma mais no presente, porque assim você consegue ficar às vezes menos ansioso, consegue controlar melhor a sua mente em relação a isso, e assim você se agarra mais na esperança realmente que a gente já comentou aqui da volta de Cristo. Mas só voltando para a parte de domingo, a gente só falar que você tem que esperar na esperança de Cristo, às vezes não vai te realmente confortar. Mas é o se agarrar individualmente você mesmo. Você ali no seu momento sozinho, você trabalhar isso dentro de você. Às vezes pode passar 10, 20 anos e ainda você vai sentir aquele vazio. O que é o que faz parte, mas não às vezes fazer o que algumas pessoas fazem, de deixar de sair de casa, deixar de ter relações com outras pessoas, se isolar, só por conta que às vezes perdeu algum ente querido. Às vezes ali por um momento pode fazer parte, né? Mas acho que para uma melhora mais efetiva a longo prazo é você continuar tendo esses relacionamentos com outras pessoas que pode também te ajudar também. Quer falar alguma coisa, Carol? A parte de segunda-feira eu achei legal que ela traz um olhar de esperança, né? Ela fala tristeza em meio à esperança, que nem como o Elitinho falou, tem a questão do sofrimento, né? Que não é porque você tem esperança que você vai deixar de sentir. Mas a gente entender que Jesus também passou por isso. Jesus morreu. A morte pra gente, a gente vê ela como um fim, né? E quando ele morreu e ressuscitou, ele mostrou pra gente que isso não era um fim, que tem algo mais, né? E até a gente muitas vezes se questiona, né? Nossa, mas por que Deus permitiu isso, né? E a gente precisa entender que isso também não é o plano de Deus. Não foi o plano de Deus quando ele constituiu o ser humano, quando ele criou a terra, né? Mas isso é uma consequência que veio do pecado. E aí eu acho muito legal o fato de Cristo ter vindo e aí ele ter passado pelo pior que tem aqui, que é a morte pra gente, né? E ter ressuscitado. Então, mesmo em meio ao sofrimento, a gente consegue ver esperança, né? E só para complementar, que eu peguei aqui também, que achei interessante, é que assim, a gente pode ter certeza, a morte ela não é natural, ela sempre será dolorosa. E ela é considerada assim uma maldição, porque ainda a Bíblia ensina que o último inimigo a ser destruído é a morte, para a gente ver a gravidade dessa situação. E a morte, como a Carol já citou, nunca fez plano de Deus. Nunca fez plano de Deus. É de Satanás. Satanás é destruidor e ele faz o quê? Um assassino. Então, para ele, quanto mais pessoas morrerem, para ele é melhor, porque ele vai ficar ficando cada vez mais feliz. Só que nós temos não só uma esperança, mas uma vitória, porque Jesus venceu a morte. E quando ele venceu a morte, como a Carol citou, ele provou para nós que nós podemos ter essa esperança. E o que eu achei interessante aqui, Apocalipse 21:4, eu acho que é uma promessa linda. 21:4, Apocalipse. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, eu queria deixar essa citação. Amém. Então, vamos aqui para a nossa terça-feira com a Carol. Com todo mundo, né?
Bom, terça-feira ela começa contando a história de Jó, né? Eu acho que muitas pessoas conhecem a história de Jó. Para quem não conhece, ela está no livro de Jó, que fica um pouco antes de Salmos na Bíblia. E o interessante da história de Jó é que Jó ele sofreu perda em níveis diferentes, né? Então Jó ele perdeu as riquezas, né? Perdeu a casa, o dinheiro, os animais. Ele sofreu a perda de familiares, ele perdeu ali todos os filhos de uma vez em um desastre que aconteceu ali na casa do filho mais velho. E vocês já ouviram aquela frase, né? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Não, se tem saúde, tá tudo o resto certo. A gente corre atrás. Não era essa não, ele tinha... Era outra. Mas tem essa também. Também tá encaixou. Bem, não possa piorar, né? Mas quando a gente fala, não, se tem saúde, o resto a gente corre atrás, né? E no caso de Jó, ele também perdeu a saúde ali, né? Ele foi atacado por uma doença física. E eu achei interessante, tem um livro que fala, chamando O Poder do Espírito. E ele trouxe um comentário sobre Jó. Eu vou pegar a colinha aqui, tá, gente? Fala assim: muitas vezes passamos por sofrimentos que não podemos entender. Jó estava perante o universo como um homem em quem se podia confiar para revelar como o poder do amor de Deus podia mantê-lo firme em sua confiança. Jó ele tinha todo motivo ali para querer abandonar a Deus. A gente vê mesmo a esposa dele falou, né? Jó, abandona esse Deus e morre. Mas as palavras de Jó foram: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Então Jó ele não perdeu a fé na esperança que ele tinha, né? Ele conseguia ver um futuro além. E eu tenho a perspectiva de que isso só é possível porque ele tinha uma confiança em quem ele conhecia. Ele conhecia o caráter do Deus a quem ele servia. E ele tinha uma convicção de que Cristo era suficiente para ele naquele momento. Aqui na lição fala que ele não entendia a batalha espiritual que acontecia nos bastidores, mas ele confiava em Deus e colocou o futuro nas mãos dele, mesmo depois de perder tudo. E aí a gente entra naquela parte que acho que o Jonas falou no começo, né, da questão de falar, né, da questão de às vezes ficar em silêncio, às vezes falar. Porque daí no momento que Jó perdeu tudo, que ele estava ali doente, ele não tinha nada, alguns amigos foram até ele. E esses amigos passaram alguns dias ao lado dele em silêncio. E aí eu achei até engraçado que a lição falou assim: no entanto, assim como muitos de nós, os amigos de Jó cometeram um erro assim que abriram a boca. Então, muitas vezes, a gente tenta dar respostas quando a gente não tem, quando a gente não sabe o que falar. E muitas vezes a gente não precisa nem falar, né? A gente só precisa estar ali para a pessoa. Isso é tão interessante como a lição, ela é completa, que desde domingo ela vem se encaixando, né? Uma coisa na outra. A gente vê lá no domingo um pastor que, para a grande maioria de um entendimento errado, está livre de qualquer mal, que ele é pastor, ele é entendido disso, ele não vai sofrer igual a gente sofre. A gente vê ali na parte de segunda um relato ali sobre uma igreja da época que estava passando pela mesma coisa, que perdeu ali os membros, mas tinha a promessa da volta de Cristo. E vê aqui na parte de terça Jó, que foi um homem, eu diria ali em questão humana, o homem que mais sofreu, mas que apesar disso ele ficou 100% fiel a Deus. Fazendo reflexo, eu acho que para a gente já teve uma lição que a gente só falou, comentou também sobre Jó, e a gente vê o quão Jó era realmente fiel. Eu acho que eu particularmente, eu acho que eu não seria tão fiel assim como Jó foi, porque em escalas muito menores eu acabo pecando, errando e não sendo tão fiel igual Jó foi. Jó perdeu sua família, perdeu seus bens, perdeu pessoas ali ao seu redor, coisas ao seu redor, e mesmo assim ele permaneceu fiel. Então isso é o mais interessante aqui da lição, que traz essa complementação, e a parte que de terça ela coloca isso
mais firme de que a gente não sabe a dor do outro. Então, voltando ao que em domingo a gente viu, só fica quietinho, né? Fica ali, o seu amigo, algum parente seu, próximo, você não sabe o que está dentro da pessoa. A gente não tem esse time perfeito de Deus. Quem vai ter o time perfeito é realmente só Deus. Deus vai saber o momento que ele tem que agir, quando o Espírito Santo tem que agir também. A gente só tem que fazer a nossa parte, que é num momento tão extremo assim, que envolva a morte e perdas, ficar quieto, dar um apoio mais presencial, não em palavras ou em alguns momentos. Às vezes as ações também podem ajudar, mas também pode atrapalhar. Então ficar ali só o próximo da pessoa, né? Acho que seria isso aí o que eu falaria de terça. Jonas, tem alguma coisa para falar de terça? Vamos lá, vamos para a quarta, mas achei interessante de terça que deixou uma situação, né? Já que a gente teme em falar, quando a gente está nessa situação, já que a gente teme em falar, a lição deixou uma frase interessante. O que a gente pode falar? Deve ser horrível perder alguém querido. Mal consigo imaginar a dor que você está sentindo. Estou aqui para você quando você estiver pronto. Então essa frase pode fazer uma grande diferença, porque em vez de a gente tentar de alguma forma falar algumas questões que vai se tornar banais para aquele momento, a gente só demonstrar que a gente está presente através do silêncio, mas às vezes a gente pode falar para a pessoa: quando você estiver pronto, estarei pronto para ouvir você. E quando você quiser, você pode me ligar, você pode fazer várias mandar mensagem, essas coisas, como a gente tem a facilidade hoje com a tecnologia. E o que eu achei interessante aqui também de quarta-feira são as perguntas. Tem uma pergunta aqui para a gente refletir, para você refletir em casa também. Qual foi o apoio mais significativo que seus amigos deram a você durante momentos difíceis? E outra, como você pode melhorar a forma como confortar as pessoas em luto? Então a lição ela já nos dá grandes coisas para a gente entender. Possivelmente você já deve ter dito alguma frase quando você estava num luto, ou a pessoa estava num luto, você acabou falando alguma dessas palavras que nós já citamos aqui. Isso quer dizer que você fez de uma forma errada? Não, apenas não era o momento para você estar falando alguma coisa. Mas a gente pode melhorar. E como seria essa melhora? A gente está aprendendo aqui na lição de que forma? Às vezes a gente só está presente, só está ali, dá um abraço na pessoa, está ali do lado e ela vê que você está ali, já vai fazer uma grande diferença. E nós temos aqui a nossa rede semântica, né, que é a palavra sofrimento. Quando vocês ouvem sofrimento, o que vem à mente de vocês? Pode começar com a Carol. Eles são cavalheiros demais, né? Bom, o sofrimento eu coloquei aqui na minha, que ela vem de uma consequência do pecado, né? Mas eu também coloquei que ele vai ter fim. Eu também coloquei pecado, mas eu coloquei que é um mal, né? Um mal em decorrência ali do pecado que foi instalado aqui. Eu coloquei que um sofrimento seria uma angústia onde às vezes a gente só consegue resolver quando a gente consegue orar. Não sei se vocês já tiveram esse sentimento, mas quando você ora a Deus, parece que Deus conforta você naquele momento. E não quer dizer que no próximo dia isso não possa acontecer, mas quando a gente tem esse conforto, nos auxilia para sair deste sofrimento. Isso aí. Então, vamos começar aqui de novo com a Carol na quinta-feira. Quinta-feira.
Quinta-feira ela vem falando um pouco da experiência de Cristo aqui, né? Ele fala ali de um momento de angústia que Jesus teve no Getsêmani, né? E essa angústia, ela era tão profunda que o verso fala assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Para a gente ter noção da intensidade da qual era o sofrimento que Cristo estava sentindo ali, né? Tamanha era a tristeza que ele estava. E mesmo nessas horas, Cristo ele pediu apoio também ali dos discípulos que estavam com ele, né? Ele falou: fiquem comigo, fiquem aqui e vigiem comigo. Então, até Jesus, ele buscou apoio das pessoas próximas a ele, né? Isso também é um exemplo pra gente, que quando a gente precisa, quando a gente está mal, muitas vezes a gente precisa buscar apoio das pessoas que estão ao nosso redor. E ele também falou da oração, assim como o Jonas citou, né? Falou que a oração é uma chave importante no luto. Então, além da gente se envolver com pessoas, a gente não pode deixar de lado o nosso envolvimento com Deus. E a parte de quinta-feira também fala um pouquinho sobre a gente dedicar tempo para as pessoas que estão passando por esse sofrimento, né? Como a gente falou, às vezes as nossas palavras não serão as mais sábias para confortar, né? Porque cada pessoa vai processar de uma forma. Mas aí ele fala, às vezes atender as ligações, como o Jonas falou, mandar uma mensagem, às vezes acompanhar a pessoa em um médico, no supermercado. Ele falou de ouvir histórias que a pessoa quiser contar sobre o ente querido dela. Fala que isso também ajuda no processo de luto dela, né? Para ela conseguir entender e superar essa parte, mesmo entender como ela se sente. Aqui eu acho que também seria a palavra ali base para isso, seria também a pessoa a gente ter empatia pela outra pessoa. A gente, eu acho que uma característica de todo ser humano, que ele quer tentar achar palavras para sempre falar. Aqui a gente está falando sobre sofrimento, mas isso serve para qualquer situação. Às vezes a gente está ali no ambiente de trabalho, aconteceu algum erro ali, aconteceu alguma situação chata, e a gente quer já de imediato já dar uma resposta, já tentar resolver ali de imediato, sem antes dar, digamos assim, um passo para trás para você conseguir ver de forma geral, de forma mais aberta e pensar ali um pouco, né? Pensar de uma forma mais diferente do que de uma ação diferente do que você teria ali de imediato, para às vezes você conseguir ser mais assertivo. Porque às vezes ali colocando nesse cenário aqui de trabalho, às vezes ali no calor do momento, a gente pode falar alguma coisa errada, a gente pode ofender outra pessoa, a gente pode não ser tão assertivo como se a gente parasse, dasse um passo para trás e visse de outro ângulo. Eu acho que isso também se encaixa nesse contexto aqui que a gente está colocando. Às vezes ali a gente querer já de imediato falar: não, vai ficar tudo bem, Cristo vai voltar, a gente vai rever a pessoa novamente. Às vezes a pessoa ela é entendida disso, ela já sabe disso, mas naquele momento ela não quer ouvir isso. Entender que tem o time certo para isso, Exatamente. né? Exatamente. Às vezes a pessoa ela não quer ouvir isso, mesmo que ela já saiba, mesmo que ela entenda isso, porque ela está num momento de luto, ela precisa passar por esse momento. Então, às vezes, o só estar presente ou ligar para a pessoa: e aí, você vai fazer alguma coisa hoje? Você precisa ir no mercado? Como que você vai trabalhar? Sei lá, coisas para realmente tirar um pouco do foco da pessoa, dela só fazer com que ela pare de pensar que, nossa, eu perdi a pessoa. Ficar martelando aquilo, Exato. né? Então, cada vez mais que você fica repetindo: vai ficar tudo bem, a pessoa que você perdeu não tá aqui, mas segue em frente, ela não ia querer ver você sofrendo, foi bom para ela não quer ouvir essas palavras. Isso para ela naquele momento não traz conforto algum. Então é mais realmente o que a gente está aprendendo aqui, que às vezes tirar o foco da pessoa para alguma outra coisa, ajudá-la a fazer alguma outra coisa, em vez de só ficar martelando naquilo e trazendo
mais ainda aquele sentimento, aquele sofrimento mais forte ainda para a pessoa. O que, nesse caso, não vai ajudar a pessoa, vai só prorrogar ainda mais o sofrimento para a pessoa. Entender então, também que leva tempo, né? Que o luto não é um processo rápido também, né? Ele tem etapas. Então, tá disponível para a pessoa, às vezes não é só ali um dia. Talvez seria estar presente ali em vários momentos, enquanto aos poucos Deus vai trabalhando e ela também vai trabalhando para conseguir viver com aquilo, superar aquilo de forma saudável. E uma coisa aqui que eu já encerro também a minha fala, que eu queria ler aqui o finalzinho da lição. Por fim, Jesus nos ensinou que a oração é a chave importante no luto. Assim como ele, Paulo pediu oração quando estava enfrentando os últimos dias de sua vida. Então aqui a gente vê que até o próprio Cristo, ele também orou no momento mais de dor dele, de sofrimento dele. Ele também exclamou, pediu pelo Pai. Então, às vezes isso não pode te preencher 100%, porque ali seu luto é muito maior, sua dor é muito maior. Mas isso é aquilo que a Carol falou. É um processo. É dia a dia, momento, que em algum momento isso vai se diminuir, essa dor. Não que você vai deixar de sentir a falta da pessoa de uma hora para outra, que você vai cair no esquecimento, a morte da pessoa, não é isso. É que o Espírito Santo ele vai trabalhando com você de uma forma para você realmente se agarrar à esperança e deixar um pouco a dor do luto um pouco de lado e se agarrar na esperança de que algum dia, em algum momento você vai realmente ver essa pessoa novamente. Muito bem. É isso. Quem tem alguma coisa a mais de quinta? Eu só queria deixar uma situação que é que Jesus ele pediu, né, a ajuda. Só que às vezes a pessoa ela não vai pedir. Por isso que é importante você simplesmente só estar presente e falar. Se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. E pode ser por vários motivos. Só para ouvir, às vezes a pessoa pode, igual nós estávamos comentando sobre ligar, às vezes a pessoa vai te ligar e só ela vai falar. E você vai só escutar ela falando e na hora que finalizar, você fala, não, tudo bem e tal. Aí você pode falar, vamos orar? Aí você ora, finaliza a ligação e tudo bem. A pessoa falou. Às vezes a pessoa só precisa falar, ela só precisa conversar e a gente não precisa citar nada, falar nada, só ouvir mesmo. Isso aí. Então, hoje a gente está um pouquinho mais rápido. Então, partir aqui para nossa sexta-feira, nosso último dia, aqui com o título Curando as Águas Amargas. Começar comentando aqui um pouquinho e depois cada um pode comentar o que achou da parte sexta, ou comentar da lição de forma geral, que aí a gente já encerra hoje também. Aqui eu queria começar lendo aqui o primeiro parágrafo que eu achei interessante aqui da lição. Aos aflitos gostaria de dizer: tenham coragem na esperança da manhã da ressurreição. As águas das quais vocês têm bebido são ao seu paladar amargas, como foram as de... acho que é Maria aqui, né? Eles só erraram. Aos filhos de Israel no deserto. Mas Jesus pode, com o seu amor, torná-las bem doces. Aqui eu acho que venho afirmando novamente aquilo que a gente já está comentando aqui, que é o se agarrar. Às vezes em momentos de dor isso seja deixado um pouco de lado por negligência nossa mesmo, porque às vezes faz parte, infelizmente, da nossa do pecado que habita no ser humano, mas ali realmente o dia a dia a gente não se esquecer que existe um Deus que ama a gente, que ele se preocupa com a gente e também entende a nossa dor, o nosso
essas águas amargas, né, que são citadas aqui, e que ele, a cada dia, ele quer ver a gente bem, quer ver a gente feliz e não só sofrendo, só em dor. Então é realmente essa esperança que a longo prazo a gente tem que ter, que sem essa esperança eu acredito que a gente não consiga viver de forma boa e saudável. A gente só ficar amargurando isso dentro da gente, Deus tirou essa pessoa de mim, Ele não ama a mim, Ele não se preocupa comigo. Cada vez mais que você vai trabalhando esse sentimento de você, aí sim que Satanás ele vai trabalhar mais forte com que você continue tendo esse sentimento e você se afaste cada vez mais de Deus. Então ter esse cuidado de que cada vez que a gente fica com esses pensamentos negativos, é ali onde Satanás ele vai realmente habitar dentro da gente, na nossa vida, que pode afetar as pessoas que estão ali ao nosso redor. Então ter esse cuidado. As pessoas que estão ao nosso redor, elas também querem o nosso bem. Elas às vezes não vão ter as palavras mais sábias, porque só Deus que pode proporcionar isso pra gente. Então deixar Deus ali realmente agir, né, mediante essas pessoas, mediante a nossa vida ali em comunhão com Ele, que Ele vai proporcionar diminuir esse âmago que a gente pode carregar dentro da gente. Acho que seria isso aí. Cada um pode comentar um pouquinho de sexta ou de forma geral da lição pra gente. Sexta-feira eu gostei muito do último trecho, né? Que ali ele está falando da história de Lázaro, né? Que fala: juntos dirigiram-se para o sepulcro. Foi uma cena dolorosa. Lázaro fora muito amado, e as irmãs choravam por ele com o coração despedaçado. Enquanto os que haviam sido amigos misturavam suas lágrimas com as lágrimas das desoladas irmãs, pela aflição humana e pelos amigos que choravam pelo morto, enquanto o Salvador do mundo estava presente, Jesus chorou. Embora fosse o Filho de Deus, revestiu-se da natureza humana e se comovia com a dor da humanidade. Seu amável e compassivo coração está sempre pronto a se compadecer perante o sofrimento. E é um pouco do que o Wellington ali estava citando, né? Que Jesus ele é capaz de entender o nosso sofrimento justamente porque ele passou, né? Como a gente comentou, eu não tenho como saber exatamente como é o sofrimento do Jonas ou do Wellington, porque nós somos pessoas diferentes, né? Mas Cristo, embora ele tenha sido humano, tenha vivido o sofrimento, ele também é Deus. Então, ao mesmo tempo que ele passou pelo sofrimento, ele também conhece a gente como ninguém, até melhor que nós mesmos, né? Então, se você está passando por um momento de sofrimento, é importante lembrar que Deus entende a sua dor, que Deus está ali com você. Exatamente. Eu queria deixar aqui que em meio às situações, né, todo mundo já citou sobre isso, eu acho que a citação de Apocalipse 21:4 faz uma grande diferença quando a gente começa a entender o plano que Deus fez para nós. Porque nós sabemos que o sofrimento ele vai continuar perdurando até que Jesus volte. Porque nós estamos vendo muitas tragédias acontecendo, nossos entes queridos estão morrendo com mais facilidade, né, em tese, né, onde a gente teve percas significativas nesses anos que estão passando aí, de que a gente não entende o porquê que está acontecendo essas coisas. E não entende assim o porquê que está acontecendo de as pessoas estarem morrendo assim. Mas nós entendemos que o pecado ele está cada vez pior. E eu estava lendo um devocional e estava dizendo lá que nós estamos passando por uma situação que está ficando igual Sodoma e Gomorra. E o trecho final disse assim: será que nós vamos fazer igual a mulher de Ló? Vamos olhar para trás e vamos aceitar como o mundo está?
Ou a gente vai tentar de todas as formas buscar a Deus e tentar sair desse sofrimento. Qual que é esse sofrimento? Quando Jesus voltar. Não tem uma outra opção. Porque por mais que a gente esteja lutando e batalhando pelas nossas conquistas, em algum momento Satanás vai tentar derrubar a gente de alguma forma. E ele vai mexer no quê? No sentimento. E qual que é o pior sentimento? É a morte. Querendo ou não, é a morte. A gente perder um ente querido a qualquer momento vai fazer uma grande diferença. Então, a gente ter pessoas que nos auxiliem, que nos ajudam em forma de silêncio, em forma progressiva, na onde a gente vai tendo aí um acesso, uma comunhão, uma ajuda, e a pessoa auxilia até que você consiga viver normalmente, depois de ter essa perca. Então, são coisas que a gente tem que pensar, mas não podemos deixar de pensar em Apocalipse 21:4, que é uma promessa que a gente não vê a hora de acontecer, né? Que a gente não ter mais dor, a gente não precisar ter mais lágrimas, se bem que eu acho que lágrima vai ter, né? Quando vê Jesus, né? Mas é depois, né? Mas a lágrima de felicidade. Toda lágrima. Então, eu fico pensando... como que Apocalipse e Daniel, que são a parte das profecias, como que vai ser grandioso esse momento. E a gente vai enxugar a lágrima de todo mundo, e a gente fala assim, nossa, mas é tanta gente, como Deus vai conseguir enxugar a lágrima de todo mundo? Então é uma emoção que a gente não consegue descrever assim, mas a gente imagina como será. Então, que possamos ter essa esperança em Deus e sempre focar que, por mais que nós estejamos sofrendo, Deus ainda cuida de nós, Ele jamais vai desistir da gente, como a gente já citou nas lições anteriores. Deus jamais vai desistir da gente, e obviamente, toda vez que a gente for tomar alguma atitude, nós temos que pensar, e o pensar faz grande diferença na hora de a gente falar ou resolver qualquer situação. Sim, só queria ler uma passagem aqui, que eu acabei virando aqui a página, encontrei essa passagem. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Romanos 14:8. Queria pedir aqui para o Jonas fazer a nossa oração final. Vamos lá, então. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui recapitulando essa lição. Que essa lição ela possa chegar a várias pessoas e que o que falamos aqui possa ajudar as pessoas que estão em sofrimento, Senhor. Aqui nós expressamos, aqui nós tentamos ensinar aquilo que nós temos aprendido contigo. Se ficou faltando alguma coisa, que o Senhor possa nos orientar para que possamos auxiliar cada vez mais as pessoas e que também nós possamos estar sendo auxiliados também por outras pessoas para nos ajudar quando estivermos em momentos de sofrimento. Vem estar com cada um aqui e com cada familiar também que está em casa nos esperando, Senhor. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se você gostou do programa de hoje, se te ajudou de alguma forma, deixa um like aí, ajuda bastante o nosso canal. Se você acha que pode ajudar alguma outra pessoa, compartilhe, envie o vídeo de hoje para alguma pessoa aí específica que você acha que pode seja necessário ela ouvir a mensagem de hoje. E eu tenho um convite especial para você para a próxima lição. A gente está chegando nas últimas lições, então se você ficou até aqui acompanhando com a gente, não perca as nossas próximas lições. A nossa próxima lição, lição 12, sentindo-se realizado. Eu quero te convidar para também se fazer presente aqui no nosso próximo programa. Até mais. Tchau. Tchau. Fala tchau aí, Carol.